Bom, gente, hoje vamos falar dos álbuns de Chris Brown, do primeiro até o último, do primeiro até o 12º. Pois é. Bom, esse é o primeiro álbum dele, é claro, não é a imagem oficial. Porque eles fizeram uma montagem como se fosse o Chris Brown refazendo as imagens dos álbuns oficiais dele. Aqui nós estamos vendo o primeiro álbum, que é o auto-intitulado, que tem faixas Run It, Gimme That, tem Excuse Me Miss, né? Yo, Excuse Me Miss. Essas faixas aí, acho que tem Poppin' também. Tem essas faixas aí, as primeiras que fizeram ele estourar. Depois que ele virou Chris Brown, quando ele era o antigo C-Sizzle, né? Aí virou Chris Brown, esse é o primeiro álbum dele. Acho que muitos vão lembrar quando ele começou a estourar, lá para 2004, 2005. O segundo álbum, o primeiro foi em 2004, 2005, esse aqui, em 2009. O álbum Exclusive, o segundo álbum de estúdio, que tem Kiss Kiss, tem Forever, tem Wall to Wall, que é minha favorita. Bom, esqueci de falar minha favorita lá do primeiro álbum. A minha favorita daquele álbum, nossa, acho que é Run It, tá? Mas essa aqui é Wall to Wall, tá? Adoro várias, mas Wall to Wall, desse caso. Esse acho que é o álbum que realmente fez ele explodir pro mundo inteiro. O primeiro colocou ele no radar, mas esse aqui explodiu ele pro planeta inteiro. Em 2010 veio o terceiro álbum de estúdio, que, gente, é o meu favorito disparado, Graffiti. Esse álbum, ele flopou em vendas em relação aos anteriores, é o mais fraco do Chris Brown. Vocês sabem o que aconteceu, a briga com a Rihanna, aquela polêmica toda, que vocês já sabem muito bem, e eu não preciso explicar. Enfim, esse álbum poderia ser muito mais forte. Não teve tantas músicas de muito sucesso. Teve I Can Transform Ya, Crawl, teve essas aí. Mas, gente, tem tanta música boa nesse álbum. Falling Down, tem várias. Tem Famous Girl, tem a clássica Take My Time com Tank. Tem muita música boa nesse álbum, muita música boa mesmo. In Your Arms, Pass Out. Nossa, tanta música boa nesse álbum, gente. E eu consigo ouvir ele inteiro, né? Porque nos outros álbuns dele tem faixas que eu gosto, faixas que eu não gosto tanto, mas esse aqui, gente, esse é o álbum nota 10, assim, na minha humilde opinião. É o minha faixa favorita, Falling Down. Final de 2010, começo de 2011, saiu o álbum Fame. Fans Are My Everything e Forget About My Enemies. Fame são duas siglas, né? Esquecer dos meus inimigos, dos meus haters, e também fãs são tudo pra mim. Né? Depois que aconteceu tudo aquilo, né? E a pressão em cima dele. E é claro, teve a passagem, né? No caso, a partida do Michael, que é o maior ídolo dele, é claro, sofrendo muito com a pressão, a mídia pressionando ele, era cancelamento, ele teve ansiedade, depressão nessa época, enfim, os escândalos com a polícia, todas aquelas coisas, e ele estava passando por uma transição, né? Um momento, assim, que ele teria que se reerguer, se recuperar depois de tudo que passou. Aí ele criou essas siglas, e claro, minha faixa favorita aí é Yeah 3X, Yeah. Enfim, tem Next to You com Justin Bieber, que eu adoro. Tem Beautiful People. Nossa, essa com o Benny Benassi é clássica, hein? Quem lembra dela? Tem No Bullshit também. Essa eu não gosto tanto, mas muita faixa boa nesse álbum também. Detalhe, esse que é o álbum que ganhou o Grammy. E outro favorito meu, é claro, meu segundo álbum favorito do Chris Brown, eu acredito, Fortune. Quem tá lembrando dessa época aí? Turn Up The Music é minha faixa favorita, disparado. Turn Up The Music. Tem Don't Wake Me Up? Tem Strip? Tem várias faixas boas. Tem Trumpet Lights, que eu adoro também, que é música bem dançante, soa meio futurista. Enfim, esse álbum é bom demais. Esse álbum é top. Minha faixa favorita, Turn Up The Music, álbum de 2012. E em 2014 veio o aclamado X, que acho que é o álbum mais vendido dele. E também é o álbum que acho que tem mais streams nas plataformas, que mais tem views no YouTube por causa da faixa Loyal, que é uma das minhas favoritas também, Loyal. Tem Time For Love, tem Love More com a Nicki Minaj, tem New Flame com o Usher e o Rick Ross. Enfim, essas faixas aí a galera vai lembrar. Nossa, tem Fine China, tem muita música boa mesmo, né? Muita música boa mesmo. Minha faixa favorita, eu tenho minhas dúvidas, viu? Eu tô na dúvida entre Loyal e Fine China. Nossa, esse álbum
Ele é tão bom, mas ele é tão bom que a gente não escolhe uma faixa favorita, né? E complica. Até que chegamos em 2015 ou 2016 com Royalty. Royalty é essa garota aí, né? Essa menina que é a filha mais velha dele, a Royalty Brown. E ela era bebê ainda, né, na capa do álbum. Ela era uma bebê na capa do álbum original. Eles refizeram a capa com ela já com seus 12 para 13 anos, né? Se não me engano. Esse álbum, ele já não é tão forte igual os anteriores, mas olha, tem muita música boa aí. Back to Sleep, tem Picture Me Rolling, tem Zero, que eu adoro, tem Fine By Me, que é a minha favorita. Fine By Me, muito boa. E ele faz meio que uma série ali, ele faz um longa-metragem, mais ou menos. Um clipe é a continuação do outro ali, conta da história lá de um relacionamento conturbado. Aí ele pegou um poder de um mafioso lá, e o cara perseguia ele com a gangue dele. Enfim, vocês virem aí, é muito da hora essa série que ele criou. Mas esse álbum, ele é bom. Só que ele não é tão top igual os anteriores. E esse aqui, acho que é o álbum mais longo da carreira do Chris Brown. Um álbum que tem quase 50 faixas. Tem 2 lados, lado A e lado B. Vocês olharem para a imagem, é um coração partido na lua cheia. Como diz, Heartbreak on a Full Moon. Esse aí é o álbum lançado em 2017, 18, por ali. Bom, esse tem a clássica faixa... Não é esse não, peraí. Tem a Party, né? Party com o Usher e o Gucci Mane. Tem Privacy. Tem muitas músicas boas, mas olha... Uma que eu adoro desse álbum, que é minha favorita, não é um single. É Pull Up, o nome da música, gente. Pull Up, desse álbum, é minha favorita. Esse é o álbum, gente. Esse é o álbum que o Chris Brown e o Drake fizeram as pazes. Com a clássica No Guidance. Quem vai lembrar dessa faixa aí? Estourada. Que foi a proclamação da paz, né? Entre o Chris Brown e o Drake. Os dois brigaram pela Rihanna. Os caras não se bicavam. Um queria acabar com a raça do outro. E enfim, eles fizeram as pazes com um grande hit, que foi o principal single desse álbum aí. Mas olha, tem músicas boas também. E é difícil de eu determinar qual que é a minha favorita desse álbum aí. Tem a No Gardens, tem Lurking com Tory Lanez. Acho que é uma com o Lil Jon, que chama Temporary Lover. Acho que é essa a minha favorita desse álbum aí. E esse é o 10º álbum dele, tá escrito errado aí, é Breezy o nome desse álbum. Foi lançado no dia do meu aniversário em 2022, 2022, né? Ou 2023, foi por ali, acho que foi 2023, gente, não tô lembrando direito. Enfim, mas é por ali, é Breezy. Exatamente essa capa, vai escrever um Brown aí, acho que é por causa do último álbum que eu já vou falar pra vocês, tá? Esse álbum, eu não gosto tanto assim. Tem faixas boas. Acho que minha favorita tem Forbidden. Mas eu acho que é Psychic, que é uma parceria com o rapper Jack Harlow. Boa pra caramba essa faixa. Aí chegou 1111, né? O 11º álbum dele. Faixas boas pra caramba. Sex So Good. A clássica Sensational. Sex So Good é a minha favorita, tá? Desse álbum. Só que ele não teve tantos singles, assim, de tanto impacto. Teve a Under the Influence, é desse álbum Índigo, tá? Que viralizou aqui no TikTok, é desse álbum Índigo, perdão. Agora voltando pra esse aqui. Esse álbum aqui... Não sou tão fã dele, igual outros que eu já comentei. Até a gente chegar em 2026 com o último álbum dele, lançado nesse ano, o 12º álbum. Brown. Break Rules Only When Necessary. Quebrem as regras só quando precisar, só quando necessário. E esse álbum aqui, a clássica Obvious, é minha favorita. Tem outras também, It's Not You, It's Me. Tem Something in the Water, #Body Goals, Leave Me Alone. E esse sim que é um álbum puro de R&B, né? Chris Brown aí, de fato, demonstrando a sua verdadeira identidade como o rei do R&B, o GOAT do R&B. Outros álbuns aí que a gente mostrou são de pop, né? Eu prefiro aquela era pop dele, mas, gente... Agora isso é o resultado de tudo que ele já fez, né? Esse é o álbum que prova que ele colheu tudo que ele plantou de forma artística, né? Inclusive, uma homenagem lá no doutorado, né? Esse álbum é bom pra caramba, gente. E é o mais novo dele.
Vamos todo mundo ouvir.